A rede social tem uma coisa que eu acho que é muito perigosa. A questão de impor um padrão comparativo. E isso adoece em massa. Porque você pega adolescentes que estão em formação e começam a padronizar determinadas coisas, e aquela pessoa não está naquele padrão, ninguém está num padrão exato. Nem quem está fazendo. Nem quem está fazendo. Nem quem está fazendo. Uma coisa assim que eu me sinto felizarda, eu não tenho ídolos, mas não tenho mesmo, assim, nunca fui de ter. E conforme mais eu fui conhecendo as pessoas, todos nós somos imperfeitos. E isso é a magia da coisa, entendeu? Então quando alguém me fala assim, não, porque fulano é fantástico, é isso, é aquilo, eu já fico imaginando qual o defeito. Vou levar pra lua. Qual o defeito, assim? Porque assim, não tô falando porque eu também tenho os meus, não tenho o menor problema. Então essa coisa comparativa das redes sociais... Onde todo mundo é feliz, depende da rede, né? No Instagram todo mundo é feliz. Mas eu acho que é uma criação que frustra. É muito. O nível de ansiedade, de depressão aumentou barbaridade. Outro dia o efeito manada tá ali. É. Se você perceber, uma coisa acontece, todo mundo faz igual. Todo mundo. Sabe? Parece que você tá ficando robótico. Para você tá na rede social, você precisa fazer aquele padrãozinho ali. Cumprir aquela meta ali, senão você... O protocolo. E tem uma coisa bacana, né? Que todo ser humano é único, né, gente? Nós somos um artigo de luxo, gente. A gente é ímpar. Nós somos ímpares, sabe? Então, tipo assim, poxa, pega o que Deus te deu e vai ser um produto de luxo. Tem espaço, né, pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, porque assim, por que você acha que o design do universo criou uma pessoa diferente da outra? Cada um tem sua função, gente. Não tem como. Quando você fala pra pessoa que ela é ímpar, vamos descobrir os seus talentos. Deixa o talento do outro, é lá, tá lá. Ela já achou. Você que tá perdida, procurando num lugar que não vai estar. E aí a pessoa fica triste porque ela tá sempre se comparando, e aí a pessoa nunca vai conseguir chegar em um lugar algum, porque ela perde tempo de fazer o dela pra viver a do outro. Tá, faz muito sentido. Porque assim, é incrível isso. Hoje, por exemplo, depois do fenômeno de rede social, que é um fenômeno, a gente tem que admitir, as pessoas sofrem muito mais. Porque as pessoas estão comparando com vidas que nem sempre existem, né, gente? Que é uma grande mentira, né? 90% das redes sociais é fake news. Sim. 90%. Não estou dizendo que não tem gente de verdade. Tem gente de verdade. Mas a maioria... Você acha que que a rede social acabou adoecendo as pessoas? Eu acho que está adoecendo. Eu não sou contra as redes sociais, tá? Eu acho que a rede social vai evoluir para uma coisa extremamente produtiva. Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que reinventar a rede social para te dar conteúdo, porque senão ela vai morrer. E, por exemplo, vamos pensar no podcast. O podcast é a contramão de tudo. O que se esperava há 5 anos atrás? Cada vez mais a gente vai ter que produzir conteúdo rapidinho que ninguém vai querer ver. O podcast é o contrário disso. É horas, né? Horas. Aí você fala, tem um canal de cortes, ok. Mas tem um canal de cortes, mas o cara vai vendo cortes, aí de repente ele fala, pô, tá tão bom esse troço que eu vou ver tudo. Né? Então, isso me dá uma esperança. De alguma maneira, o podcast já está reinventando uma internet, uma rede social que fala de conteúdo. Porque são milhões de pessoas, gente. E você não tinha isso na televisão. A televisão não tinha tempo para dar conteúdo. Eu me lembro, eu sou da época do Jô, que para mim era maravilhoso. Mas um programa do Jô, por mais... Eu já vi o programa do Jô que ele me deu 2 blocos. Mas isso, no máximo, dava 40 minutos. E isso é muito interessante porque num universo de pensamentos fragmentados, porque hoje você pensa o seguinte, você pega o teu celular, a pessoa vai vendo ali o Instagram, vamos supor, ela vai trocando de uma mensagem para outra numa velocidade que não forma raciocínio. A gente não raciocina mais, a gente não tem aquela visão global. E para a gente ser criativo e efetivar a criatividade, você tem que pensar no todo. Porque senão você vive num mundo desse tamanho fazendo piada para você mesmo. Eu tenho que pensar no universo. O que é humor? O grande humor, se o humor foi bem feito, todo mundo ri. É que nem um drama. Se for bem feito, todo mundo chora. Aí que você vê o bom comediante e o bom dramático. Né? Porque assim, tem gente que faz piada para ele. Você fica olhando assim. Dá para traduzir? Porque quando é bom, é atemporal. O cara tá falando da essência humana. Todas as emoções, seja o humor, a arte de um modo geral, vai ficar aquilo que fala da essência humana. A nossa essência humana é a essência do drama, sim, do humor, sim, da comédia. Isso está na essência humana.
Por isso que passam-se os séculos e continua a existir. Vai mudando o formato. E tem um jeito de consumir as redes sociais sem adoecer? Porque igual você disse, as pessoas, elas ficam, tipo, consumindo e elas ficam comparando a vida delas. E isso acaba gerando... Isso é muito ruim. Por isso que eu acho que a rede social ela vai evoluir para alguma coisa de conteúdo, para as pessoas sacarem para onde elas têm que ir, buscar e ser feliz, e olhar a rede tipo assim, ai que bacana, tipo assim, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Eu fico pensando que pessoas que hoje a dependência digital é imensa, tá, gente? Pra você ter uma ideia, hoje a rede que mais vicia é o TikTok. Efeito de droga, porque você fica aqui naquela velocidade mudando, e o que está acontecendo é que as pessoas que são viciadas em rede social não estão conseguindo mais ler livro. Por quê? Porque você, para ler, você tem que ter uma atenção focada, você tem que ter esse raciocínio amplo. O que acontece quando você se vicia numa coisa de informação fragmentada, você tem dificuldade de leitura. Eu acho que nós estamos vivendo a Idade Média dos tempos modernos. Eu também acho. Eu acho. E acho, assim... Estão até descobrindo moeda? E eu acho que, tipo assim, vai melhorar. Depois da Idade Média veio o Iluminismo. Tá bom, não sei nem se vou estar aqui para ver, mas tá bom, sabe? Porque a história da humanidade se repete. Agora, que rede social virou a Santa Inquisição, porque você não pode falar isso, pá! Por que você disse isso? Por que você falou aquilo? Gente, as pessoas falam as coisas, ok, não gostou? Deixa de seguir, sabe? Você tem autonomia, você não... Mas as pessoas, é como se elas quisessem reafirmar o pensamento delas. E se você fala alguma coisa diferente do que elas pensam... Mesmo que seja desmentindo uma mentira. Você tá desmentindo uma mentira, cara. Porra! Querido, tá aí você vai pra Freud. Porra. Freud dizia uma coisa, tipo assim, que a massa nunca quis a verdade. A massa precisa se iludir e vai lutar por essas ilusões. E ainda dizia mais, se alguém insistir em dar verdades a uma massa que não quer a verdade, é capaz de ser morto. O tal do movimento de massa. Eu tenho pavor do movimento de massa. A massa é alienante. A evolução, o nosso crescimento sempre vai ser individual. Sempre vai ser você com você mesmo. Não tem como evoluir coletivamente. Porque, nesse caso, dá pra perceber, assim. Inclusive, a gente tá vivendo um tempo que a gente consegue observar isso mesmo. Exatamente. Né? A gente tá testemunhando momentos muito interessantes da história. Muito, porque tem muita coisa nova, mas o movimento da humanidade, nós estamos na Idade Média. Mas aí que tá, nós temos que evoluir a ponto de separar o joio do trigo, ok. Eu não acho que tirando essas pessoas, eu acho que a gente tem que, o contraponto do outro me reafirma quem eu sou. Quanto mais eu convivo com pessoas diferentes, mas eu digo, não, isso aqui não é para mim. A gente está testemunhando um momento muito interessante. Agora, eu tenho certeza que depois vem o renascimento. Deus te ouça. Amém. É cíclico. É cíclico. Olha a história da humanidade. Sempre foi assim. Pare e pensa um pouquinho. É a história da humanidade. E a gente é um bichinho que se repete. Por exemplo, uma geração antes, a gente levava 30 anos para mudar uma geração. Hoje está mudando com 5. Olha que loucura, mudou o conceito de tempo geracional, mas ao mesmo tempo é mágico, entendeu? Eu nunca me relacionei tanto com gente mais nova, e de uma maneira assim, como a gente está conversando aqui. Tem um lado muito bom, tem um lado muito ruim, mas eu acho que a gente vai aprender a usar a internet, eu acho que a gente vai aprender a usar o cérebro.